Segundo informações no relatório da Polícia Federal, a amiga lobista de Lulinha, segundo um empregado doméstico, era a esposa dele, Roberta Luchinger, movimentava altas quantias em dinheiro em espécie. Dinheiro vivo, nota. Parte dos valores teria sido usada para pagar uma agência de viagens que emitiu passagens para Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, o filho mais velho do presidente Lula, e para a própria empresária. Em 25 de junho do ano passado, Roberta teria recebido R$200 mil em uma operação e outros R$100 mil em outra operação. Depois pediu ao motorista Ulisses Barbosa Viana Júnior que depositasse R$50 mil na conta da sua consultoria e outros R$50 mil na agência de viagens. Parte do dinheiro teria sido entregue a outras pessoas. Em outro trecho da conversa, Roberta Luchinger pede para o motorista depositar R$50 mil na conta da empresa de novo. E também complementa: Ulisses, eu vou chegar lá e lá com Fábio, em referência a Lulinha. Na entrada de autoridades, por volta das 4h30, esteja lá, por favor. Em seguida, Roberta Luchinger envia um bilhete eletrônico do voo em nome dela e de Fábio Luiz Lula da Silva. Então aí, quando você vê, Marcelo, aí começam a aparecer alguns problemas. Vou citar um exemplo. Vamos supor que qualquer um de nós quer viajar. O que faz? Bom, se tem todo o dinheiro declarado, manda o dinheiro da conta. Aí, Alexandre tem uma empresa de turismo, aí eu mando, me dá o teu Pix. Por quê? Porque, além do mais, eu recibo. Recibo. Eu estou mandando o Pix, tem um comprovante que eu te mandei o dinheiro. Aí você emite as passagens, emite todo o pacote, tal, uma nota fiscal, e eu tenho o comprovante, eventualmente, para a declaração de imposto de renda. Quando é que mandamos dinheiro? Vivo. Quando o dinheiro chegou e a gente não sabe o que fazer com ele. E aí agrego, Marcelo, ela avisou para Ulisses, que eu espero que seja chamado a declarar urgente esse motorista antes que alguma coisa aconteça com ele, coitado, de repente tem algum acidente. E ele ia encontrar ela e o Lulinha na entrada de autoridades. Mas a Roberta nem Lulinha são autoridades, pelo menos formais. Esse assunto fica cada dia mais estranho, né, Marcelo? Segré, há menos de uma semana eu estive aqui e eu lembro de distinguir para a nossa audiência o tráfico de influência do lobby. E naquele momento eu falei, o lobby não é regulamentado, mas não é necessariamente ilícito. Mas preservei a possibilidade ou suspeita de tráfico de influência nesse caso. Agora que as peças do quebra-cabeça estão sendo colocados, a gente tem mensagens prometendo acesso qualificado. A gente tem privilégios verificados, entrada de acesso à autoridade. E a gente tem dinheiro vivo, imotivadamente e em grandes valores, circulando. Alguma coisa dessas, isoladamente, eu posso utilizar para pontuar um crime? Isoladamente, não. Mas a partir do momento que a gente conseguir concatenar esses elementos, me parece muito crível que a gente esteja, sim, de um caso clássico de tráfico de influência. E aí eu espero que as autoridades apurem e punam com rigor. Luiz Arthur? Segré, dinheiro em espécie. Pode reparar, toda vez que tem algum escândalo, tem gente carregando mala com dinheiro. O motivo é óbvio. Dinheiro em papel é muito mais difícil de ser rastreado. Se você faz transferência de uma conta para outra, fica mais fácil você cruzar os dados, né? O famoso follow the money, você segue o dinheiro e consegue descobrir quem pagou algo para alguém. Cá entre nós, se uma pessoa tem uma quantia grande em dinheiro vivo, em papel moeda, em espécie, alguma coisa de errado tem. Eu não conheço ninguém do meu círculo de amizades que anda para lá e para cá com um bolo de dinheiro no bolso. Não conheço ninguém, ninguém. Estamos em pleno século XXI. Estamos em plena era do Pix. Aliás, se teve algo que deu certo no Brasil, foi o Pix. Sim. Por quê? Porque a gente tem mais celular do que brasileiro. E todo celular tem a possibilidade de fazer um Pix. Portanto, a aceitação foi brilhante. Não tem classe social. Todo mundo aderiu ao Pix. Então, não tem nenhum motivo hoje para você tirar do bolso um dinheiro e fazer um pagamento. Você pode fazer o mesmo com uma transferência por Pix.
Então, sinceramente, Segré, mais uma vez, a Roberta tem que ser convocada pela Polícia Federal para explicar por que ela tinha tanto dinheiro em espécie. E, de novo, o Lulinha vai negar que tem participação nisso. A cariação, coloca um de frente para o outro para a gente saber. Afinal de contas, quem está falando a verdade? Alguém está mentindo muito, Segré. Porque tudo que ela fala, o Lulinha fala que não tem nada a ver. Alguém está mentindo muito. Mas tomara que sejam chamados para cariação, não sei, ou alguma coisa. Sim, né? a cariação. Agora, olha só um detalhe interessante. Parte desse dinheiro ela pediu uma ou duas vezes que deposite 50 mil na conta. Eu te convido, se você tiver alguma empresa que está nos assistindo, deposita 50 mil na conta, sem nenhuma procedência. Quando você vai no banco e deposita mais de 5 mil reais, o banco te pergunta, o caixa te pergunta, qual é a origem desse dinheiro? Você tem que fazer uma declaração. Aí a declaração tem que dizer, vendi um imóvel, ou vendi um carro, ou recebi um honorário, ou o que for. Pode até mentir se quiser, mas tem que justificar. Aí o cara ia lá, depositava 50 mil reais, ninguém perguntou nada. Porque a lei tem outra. Chama o contador da empresa. Estou te dando algumas dicas. Chama o contador da empresa e pede o balanço, ou o balancete. Aí, e depois vai, pede racionete dos depósitos ao banco. É depósito. Tá? Como foi feito? Que data? E qual era a origem? Chama ele aí e fala, me explica, esses 50 mil que tem alguma nota fiscal, tem alguma... Como que entrou esse dinheiro? Aporte de sócio, empréstimo, mútuo? Como foi? Então você vê que hoje em dia a gente tem um cuidado contavelmente para não ter que pagar imposto à toa, para fazer as coisas direito. Eles falam, cara, até o cartão corporativo da empresa tem que ter a nota fiscal, tem que ser o justificativo. Aí esses caras mandam 50 mil reais como se fosse troco. Ô, Segré, vou dar um exemplo que ficou público, bem famoso recentemente. Houve um escândalo dentro do São Paulo Futebol Clube. Sim. O então presidente Júlio Casares, inclusive, sofreu o processo de impeachment e está sendo investigado pela polícia. O que a polícia descobriu? Que ele fazia depósitos em dinheiro no valor de 49 mil reais. Vários depósitos. Por que 49 mil? Porque abaixo de 50 mil para o banco não avisar o Banco Central. Mas tem que avisar. O COAF, então, quando você movimenta, deveria, né? Avisa. Né? Tem que avisar. É uma regra burra. Você fala, a partir de 50 mil é obrigado a avisar. O cara faz 49.099,999, aí não avisa. É um negócio. Então, mas além do mais isso, eu lembro que uma vez, eu acho que foi a Bílio Diniz, na época, que ele pagou uma dívida com um cheque de uma empresa do grupo que não era que tinha dívida. Deu um problemão, contavelmente falando. Cara, eu sou contador, eu não exerço como contador, mas eu sou contador, estudei contabilidade. Você tem que ter o rastreio do dinheiro, até por uma questão de diminuição do imposto de renda. Se eu, sei lá, pago uma coisa sem nota, isso vai para indedutíveis, porque eu não tenho comprovante fiscal. Então, eu vou ter que pagar imposto sobre isso. Não consigo deduzir esse valor da minha operação. Mas esses caras fazem o que eles querem e não acontece nada. E, para pior, João, entram através da porta de autoridades. Pois é, e além do que você falou, Segré, para somar, na questão do Lulinha especificamente, ele é uma pessoa politicamente exposta, conforme prevê a legislação. E essas pessoas politicamente expostas, que têm até algum grau de parentesco ali com gente de alta prateleira, né? Peixe graúdo do poder, você tem que colocar lá nos formulários do banco, eu sou pessoa politicamente exposta, e o gerente que vai cuidar da sua conta com olhar de lupa. Então, isso causa mais estranheza ainda. Lembrando que a Roberta Luxinger, que em tese fazia as movimentações, mas ela também estava ali envolta no poder. Claro que o pagamento em dinheiro por si só ele é esquisito, mas ele não é criminoso, conforme o Luiz Arthur mencionou. E acho que, de alguma forma, quando o cidadão, não nesse caso da Roberta Luxinger, é até uma legítima defesa você evitar declarar coisas ao Estado, que é o seu pior inimigo, em verdade. Então, lamento também o projeto do Real Digital Drex, salvo o melhor juízo, a pronúncia, que só vi a Júlia Zanata reclamando, a deputada Júlia Zanata, que iria extinguir o dinheiro em papel e deixar tudo eletrônico. Acho que não é por aí. Agora, esse nível de volume de recursos certamente causa muita estranheza. E a Polícia Federal está numa lerdeza, me parece, e o André Mendonça também, com a devida vênia ao ministro André Mendonça, porque a jurisprudência do Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal é para prender todo mundo, André. A jurisprudência do Alexandre é só copiar as decisões dele. Eu acho que é aquele
ataca a democracia, porque está roubando dinheiro público. Então prende, meu querido, pode prender, André, porque assim, ou a gente tem um Supremo Tribunal Federal que tem jurisprudência que aplica tudo, ou fala logo, não, esse caso aqui tem que aplicar a lei mesmo, e quando é a turminha lá do golpe do algodão doce, aí pode fazer o que quiser. Então, ou a gente tem uma Polícia Federal só, um Supremo Tribunal Federal só, ou tem dois, e que a gente saiba de uma vez por todas quem que são as autoridades, as grandes autoridades envolvidas, porque o caso ainda está no Supremo Tribunal Federal, e nem Lulinha, nem Roberta foram por prerrogativa de função, foram privilegiados. Então, quem são? Está faltando vazar só esse detalhe, viu, Segredo? Porque a depender de quem for, a eleição pode até no primeiro turno. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.